aqui já. Também já. Bom dia, pessoal. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos começando aqui mais uma mensagem no Quem Tem Sede Venha. Hoje, mais uma vez, estamos fazendo ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, você que já me acompanha pelo Facebook, a partir de agora, se você quiser ver as mensagens lá no YouTube, que fica registrado lá, né? Então, toda terça-feira, todo sábado à noite, nós vamos ter a mensagem, e depois toda terça-feira. Por enquanto é só nas terças-feiras de manhã que a gente vai fazer essa mensagem no YouTube, né? Também no Facebook. No sábado no Facebook, mas em breve a gente começará também a fazer pelo YouTube, tá bom? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês aí e a gente tenha uma boa terça-feira aí a todos, tá? Mandar um abraço para Helena, para Tânia, pessoal que já está me assistindo aí. Tem alguns nomes que não aparecem. Às vezes a pessoa fala, eu estava lá e você não falou, mas é porque alguns nomes aparecem para mim aqui, outros não, né? Dos 16 que já entraram, por exemplo, 17, só aparecem 3 nomes aqui para mim, o da Helena, da Tânia e o do Vanderlei. Então, bom dia a todos aí que estão com a gente, tá bom? Hoje eu quero ler com vocês o último capítulo do livro de Gênesis, que é o capítulo 50, e eu vou ler só 2 versículos, 19 e o 20. Mandar um abraço para a Lúcia lá de Sorocaba, que está com a gente aí. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Olha só, Gênesis capítulo 50, versículo 19, diz assim a escritura, e José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem que intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Olha só, para conservar em vida um povo grande. Eu li na revista corrigida, na NVI, fala assim, olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que eles estão conversando aqui? Então, na verdade, nós estamos no encerramento do livro de Gênesis. José está com seus irmãos. O pai de José, Jacó, é falecido. E os irmãos de José se reúnem e dizem para ele o seguinte, olha, antes de morrer, o nosso pai pediu para que você cuidasse de nós, para que você nos perdoasse e não levasse em conta toda a maldade que nós fizemos contra você. Olha que interessante, eles falam para José e a Bíblia diz que José ficou muito triste, José ficou triste pelo que eles falaram, né? E aí diz que José chorou diante deles. E depois que José chora, ele fala isso que nós lemos aqui, por acaso estou eu no lugar de Deus, né? E aí é interessante esse trecho que ele termina falando o seguinte, olha, vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de muitos, ou conservar em vida um povo grande. É sobre isso que eu queria falar com você, mas antes, como sempre eu faço, eu quero contextualizar a história que nós estamos lendo aqui, né? José, ele está na condição de governador do Egito. Mas como é que ele encontrou os irmãos? Lembra da história que José, ele tinha 17 anos, os irmãos pegaram ele, venderam José para os mercadores ismaelitas. Esses mercadores ismaelitas levaram José como escravo, venderam para o Egito, para o chefe da guarda do Egito, lá o Potifar. E aí a gente viu também que a esposa de Potifar deu em cima de José. José não queria, ele era muito fiel, leal ao patrão dele. O patrão dele tinha colocado ele sobre todas as coisas na casa dele, sobre tudo que ele tinha. Mas a esposa de Potifar, lá do patrão dele, dá em cima dele. Ele, por lealdade, ele foge da mulher, mas ela começa a gritar e aí inverte a situação, acusa José de ter tentado abusar dela. José, então, ele é preso, ele é jogado num cárcere que ficava no porão, ficava no calabouço, né? Ele é jogado lá. Aí o carcereiro, o chefe, vê que tem algo diferente em José. Não se esqueça que a Bíblia sempre fala que Deus era com José. Então as pessoas sempre viam algo diferente nele, tudo que ele fazia prosperava. E o carcereiro, o chefe ali, então,
dá as chaves da cadeia para ele, dá a chave da cela onde eles estavam, e ele passa a cuidar dos outros presos, ele passa a ajudar o carcereiro no cuidado ali dos presos. Até que um dia vieram 2 homens presos do palácio de Faraó, um que era o copeiro e o outro que era o padeiro de Faraó. Por algum motivo, a Bíblia diz que eles aborreceram a Faraó e por isso eles foram presos. E eles têm 2 sonhos, cada um teve um sonho. E José interpretou o sonho dos 2. E aí, quando o copeiro está de volta no palácio, o sonho, José falou que o copeiro ia ser perdoado e ia voltar a servir Faraó, e o padeiro ia ser decapitado. E aconteceu o que ele falou. E aí, então o copeiro está servindo Faraó, quando o Faraó teve um sonho. Qual foi o sonho de Faraó? Aquele que ficou a famosa expressão vaca gorda e vaca magra, o tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras. Faraó sonhou que subia do Nilo as vacas gordas, muito vistosas, muito bonitas, e que 7 vacas magras subiam e comiam as vacas gordas. E elas não engordavam, mas elas comiam as vacas gordas. E sonhou também num pêndulo, num pé de milho, provavelmente, tinha 7 espigas bonitas, e dessas 7 espigas bonitas vinha também até elas 7 espigas mirradas e consumia as 7 espigas vistosas. E aí José é chamado, como ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó, o faraó se perturbou, chamou todos os videntes, os sábios lá do Egito, mas ninguém conseguia interpretar o que era esse sonho. Aí o copeiro lembra de José na prisão, fala para Faraó, fala: majestade, quando eu estava na prisão, tinha um homem lá que interpretava sonhos, ele interpretou que o senhor ia me salvar, interpretou que ia decapitar o padeiro. E aí Faraó manda buscar José, que eu falei terça-feira passada, né, que José, naquele dia, ele acordou prisioneiro, acordou preso, sem esperança nenhuma, mas foi dormir governador do Egito. Como as coisas mudam quando a gente está vivendo com lealdade no Senhor, quando a gente está fiel aos propósitos de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com José. Então, José é levado diante de Faraó. Faraó conta para ele o sonho e José interpreta o sonho de Faraó. Fala, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras são 7 anos de seca, de fome que nós enfrentaremos. E aí Faraó fala para ele: o que você acha que eu devo fazer? Então José, ele fala para Faraó: o senhor precisa colocar um homem sábio sobre sobre todos os seus negócios, um homem que tem entendimento, que seja sábio, para conduzir da melhor forma possível. Ele tem que saber reservar comida nos 7 anos de fartura, para sobrar para que nos 7 anos de fome a gente possa ter comida. E aí Faraó falou: olha, eu não vejo aqui nenhum homem mais sábio do que você, então você vai ser esse cara. E ali Faraó coloca José como governador do Egito. A frase que nós vimos na semana passada, não sei se você se lembra, Faraó fala assim: olha, eu estarei sobre você só se eu estiver no trono. Ou seja, Faraó fala assim: se eu não estiver no trono, nem eu vou estar acima de você. Enfim, José então, ele é eleito governador do Egito. Isso foi o que nós vimos terça passada. Agora a sequência da história, o que foi? É que vieram 7 anos de fartura. Faraó ficou feliz demais com José, porque José coordenou aquilo da melhor forma possível, e o Egito produzia muito alimento, tudo que eles faziam produzia, cumprindo a profecia. E eles então construíram celeiros novos e foram fazendo reservatórios em todas as cidades e encheram todos os reservatórios de comida, e José coordenava isso pessoalmente. E passaram-se então 7 anos. José governando o Egito há 7 anos, e o Egito muito rico, muito próspero, com muita comida, muito dinheiro. E aí então começam os anos de fome, de seca, e realmente tudo começou a ter problema. E aí passaram-se 2 anos de seca, ainda tinha 5, mas ninguém sabia. Ao redor do Egito ninguém sabia disso, só o pessoal da corte ali que sabia, porque José tinha interpretado o sonho de Faraó. E as pessoas em volta ali, então, ninguém estava sabendo disso. E quando viram a fome, viu que não tinha comida em lugar nenhum, eles descobriram que no Egito tinha comida. Então eles iam no Egito comprar comida.
E Jacó, que morava lá em Canaã, ele ficou sabendo disso e também decidiu então pedir para os seus filhos irem até o Egito comprar comida. Lembra dos filhos de Jacó? Eram os 10 irmãos de José que tinham vendido ele como escravo para o Egito. Então eles nem imaginavam que aquele menino de 17 anos que eles venderam há 23 anos, que aí quando acontece tudo isso, José está com 40 anos de idade, né? Porque pensa bem, ele tinha 30 anos quando ele se apresentou a Faraó, interpretou os sonhos. E ele tinha vivido 7 anos, né, de fartura e depois mais 2 de seca. Então nós estamos falando de 39 anos, era mais ou menos a idade de José. E aí então eles chegam, os filhos de Jacó vão para o Egito para comprar comida. E quando eles chegam no Egito, o pessoal que os atende fala, não, esse negócio de comprar comida é direto com o governador, né, que é o Zafenate. Na verdade, José lá tinha outro nome, né, o governador Zafenate. E aí então eles vão até o governador e eles não reconhecem. Por quê? Porque José, além de bem mais velho, ele estava sem barba, porque no Egito eles não usavam pelos, né? Então eles raspavam a cabeça, faziam a barba, ao contrário lá de Canaã, que eles usavam barba grande. Então José estava sem barba, estava com aqueles adornos que usavam os grandes homens egípcios, né? Os faraós, enfim. Então ele devia estar com alguma coisa na cabeça, com um éfode diferente, uma roupa diferente, né? Enfim. José estava bem diferente, maquiagem, todo com o seu rosto aí delineado, enfim, ele estava diferente. Seus irmãos não o conheceram, mas ele conheceu os irmãos. E quando ele conheceu os irmãos, ele foi duro com os irmãos dele. Mas ele foi duro não porque ele lembrou do passado e ficou magoado com eles. Ele foi duro por quê? Porque ele queria conversar com eles, tirar alguma informação, e aí então ele levou para uma outra sala e falou para eles, vocês estão aqui para espiar a minha terra e para depois invadir? Eles, não, nós só viemos comprar comida. E provavelmente José viu que tinha 10, ele não viu o filho mais novo, o irmão mais novo, que era Benjamim, né? E aí começou a endurecer esse jogo com eles. José, nesse momento, ele já estava bem. Aquele mal que eles tinham feito para ele, de vendê-lo como escravo para o Egito, já tinha passado, porque a Bíblia diz que quando ele foi eleito governador, ele casou com uma moça, e eles tiveram 2 filhos, e o primeiro filho, o primogênito, ele pôs o nome de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer. Ou seja, naquele momento ali, ele parece que já tinha liberado o perdão aos irmãos, né? E depois ele teve um outro filho chamado Efraim, que significa Deus me prosperou em terras estranhas, mas enfim, ele diariamente ele fazia questão de ter alguém ali, um filho que se chamava Deus me fez esquecer. Ou seja, ele olhava para aquele menino e lembrava que ele já não tinha mais aquela mágoa dos irmãos. Mas enfim, voltando então à história, os irmãos estão diante dele e ele então acusa os irmãos de estarem ali para espiar a terra para depois invadir, e eles clamam a ele por piedade, falando que não era nada aquilo, que eles só estavam lá para comprar comida. E na conversa eles falam, olha, nós temos um pai já muito idoso, Jacó tinha 130 anos, nós temos um pai muito idoso e nós temos um filho, um irmãozinho caçula, que ficou com ele. Nós tínhamos um outro irmão, mas ele morreu. Olha para você ver que interessante, José na frente deles, e eles já consideravam José morto para eles. Imagina José ouvindo deles isso, nosso irmão José que morreu, e agora nos resta o mais novo. E José então fala para eles, eu não acredito em vocês estão mentindo. Para eu saber que vocês estão falando a verdade, vocês então vão lá buscar esse menino para eu ver, né? E só que eu não vou liberar vocês vão ficar presos aqui, vai uma pessoa só buscar esse menino. E aí José manda prender os irmãos dele num cárcere. Eles ficam 3 dias presos. Depois de 3 dias, a Bíblia não explica o motivo, mas José volta e por algum motivo ele fala, olha, ao invés de os 10, de 9 ficar, ao invés de ir 1 e ficar 9 presos, eu vou inverter. Vai ficar um de vocês preso e os outros 9 vão lá buscar o seu irmão. Nisso, eles começaram a conversar entre eles. Até esse momento, José usava um intérprete para falar com eles, porque José estava falando com eles na língua egípcia e eles falando com José na língua dos hebreus, no hebraico. E aí então,
eles conversam entre si, imaginando que José não entendia o que eles estavam falando. E a conversa deles era justamente lamentando quando eles venderam José. E aí Rúben, que era o mais velho, fala: tá vendo, eu não disse para vocês, nós fizemos um mal muito grande quando a gente fez aquilo com José. Eu pedi para vocês não fazerem o mal contra o menino. E agora o que nós vamos explicar para o nosso pai? Né? E José, ouvindo aquilo, diz que ele saiu e chorou. E voltou para a presença deles. E quando ele voltou, ele falou: olha, eu já decidi, vai ficar aqui esse moço que era Simeão, ele vai ficar e os outros vão buscar o seu irmão. Se o seu irmão não chegar com vocês aqui, é porque vocês estavam mentindo, é porque realmente vocês são espiões e eu vou matar esse que ficou aqui. Por que ele não pediu Rúben, talvez? Porque Simeão, a Bíblia não explica também, mas provavelmente ele queria pegar o mais velho, e como o mais velho Rúben, ele ouviu na conversa que tentou protegê-lo, ele pegou o segundo, que era Simeão. Enfim, Simeão ficou preso e eles voltaram. E quando eles voltaram para Canaã e contaram a história para o pai deles, o pai se desesperou. Vocês estão querendo acabar com meus filhos, já acabou, José está morto, agora vocês vão lá e deixam Simeão para trás. E agora vocês estão falando que querem levar ainda o meu filho caçula? E eles explicando para o pai: mas pai, o homem que vai vender a comida para nós já falou que se a gente não levar Benjamim, ele não vai acreditar em nós. Nesse período, só esqueci de contar o seguinte, que eles voltam com um pouco de comida. E é interessante porque o dinheiro que eles pagaram na comida lá, que foi em prata, o José mandou devolver para eles. Eles abriram o saco na metade do caminho, quando eles pararam para pernoitar, e a prata estava lá. E eles já ficaram com medo. Falaram: mas o que está acontecendo, né? Enfim, eles tentam convencer o pai, mas está difícil, não convencem. Aí a Bíblia diz que a fome foi aumentando, a fome foi apertando. E aí então Jacó chama os filhos e fala: vocês vão ter que voltar lá no Egito e comprar mais comida. E eles falam: pai, nós não podemos voltar lá sem Benjamim, porque se a gente voltar lá sem o nosso irmão mais novo, Faraó não vai acreditar na gente. Nós prometemos para ele. Aí então Judá falou para Jacó, falou: pai, deixa a gente levar Benjamim e eu me responsabilizo pessoalmente com ele. Se acontecer alguma coisa, eu sou responsável. O senhor pode me condenar, eu serei culpado da morte dele. E Jacó, não tendo outra opção, acabou liberando Benjamim. E Benjamim então foi com eles e eles desceram então até o Egito. Quando chegaram lá, José tinha preparado um almoço para eles. E eles vão almoçar com José. Nesse almoço eles não podiam ficar na mesma mesa, ficavam numa mesa, os egípcios na outra mesa, e eles conversando. E então explicando para José tudo que tinha acontecido, né? E aí então José, ele libera comida para eles e pede para o pessoal pegar uma taça que ele usava para tomar vinho, uma taça que era ele mesmo que usava, e mandou amarrar no saco de Benjamim. Né? Cada um estava levando um saco de comida e o saco que era transportado por Benjamim, ele pediu para que amarrasse a taça. E aí quando eles estão saindo, os guardas vão dar uma busca e acharam a taça. Foi uma armação de José, né? José então volta com eles e fala: o que vocês estão fazendo? Eu trato vocês bem, eu vendia comida para vocês e vocês vêm me dizer que e vocês me roubam justamente a taça que eu uso para adivinhações. Vocês não sabem que um homem poderoso como eu adivinha as coisas e que eu saberia que vocês estavam me roubando? Né? E eles então se desesperaram. Aí Judá chega para José e fala: deixa eu te falar uma coisa, majestade, eu prometi para o meu pai que eu ia levar esse menino de volta. Né? E ele falou: não, mas ele vai ser preso. Não, então prende todo mundo. Ele falou: não, só ele que roubou, só ele vai ser preso. E aí Judá se desespera e fala para ele, fala: eu assumi um compromisso com meu pai, eu me responsabilizei pessoalmente por ele, então eu vou pedir um favor para o senhor, eu fico no lugar dele e deixa ele embora. E Faraó e José se recusa a esse acordo. Mas nesse momento todo, os irmãos conversando também, se desesperando, José sai da sala, chora numa sala assim, que ele está muito emocionado quando eles falam do pai, né? E eles reconhecem, falam assim: olha, nós tivemos um problema com o irmão, que ele foi morto por uma fera, e meu pai hoje sofre demais por ele, e nós não podemos deixar esse menino aqui.
e começaram a fazer um apelo para José. E José então se emociona demais, vai para uma sala do lado, chora muito, e quando ele volta, ele se dá a conhecer aos irmãos. Quando ele volta, ele revela aos irmãos que ele é José. E a partir dali ele os perdoa, eles se curvam diante dele, ele lembra do sonho que ele tinha lá atrás, que eu falei na terça-feira, que ele sonhou que eles estavam colhendo trigo, né, e os feixes que ele amarrava estavam em pé, e os feixes dos irmãos estavam se curvando diante do feixe dele, e eles se revoltaram com ele com isso, e aí ele se lembrou disso, os irmãos se curvando diante dele, e ele então liberando perdão para os irmãos, falando que tudo que eles fizeram, ele achava que tinha a mão de Deus nisso, enfim. E José então libera. E nisso, eles mandam buscar Jacó. José manda carruagens do Egito, manda um monte de coisa, e manda buscar Jacó para morar no Egito. E Jacó vem com toda a sua família, que ele tinha ficado lá com as noras, né, com as crianças, ele volta com todo mundo, ele pega todo mundo e vai para o Egito. E chega lá, eles são tratados com honras, Faraó vai conhecê-los, e aí libera uma cidade para eles morarem, enfim, e eles passam a comer e a viver no Egito, onde José era o governador, né? Depois a gente vai ver essa história, se você pegar o primeiro capítulo de Êxodo, tem a explicação. José enriqueceu demais no Egito, porque aí todo o povo ia comprar coisa no Egito, né? Todo mundo. Quando acabou a comida, quando acabou a prata, o ouro que o pessoal pagava, o pessoal começou a dar em terras para o Egito, em animais. Então chegou uma hora que o Egito tinha muita terra, tinha muitos animais. O Egito era um país muito poderoso e rico, cercado por países pobres. Até o povo do Egito ficou pobre, porque deu para a coroa egípcia tudo que tinha, né? E aí então o Egito ficou muito rico. José deixou o Egito rico. Enfim, depois você vai ver então no primeiro capítulo de Êxodo, que José morre, o faraó morre, e aí começa a escravidão do povo de Israel lá no Egito. Por isso que eles ficaram 400 anos escravos no Egito. Eles foram com Jacó para lá, chegou ali, eles cresceram muito, e ali se tornaram escravos depois da morte de José, depois da morte de Faraó, que nós vamos ver depois, na sequência dessa história, nós vamos ouvir sobre Moisés, e aí a gente vai ver essa história com detalhes, tá bom? Mas então o que acontece? Hoje nós vimos a história aqui, Jacó morreu, e aí quando Jacó morre lá no Egito, os irmãos então falaram, agora José vai se vingar de nós. E eles vão conversar com José, e tiveram essa conversa que nós lemos aqui hoje. Eles pedem para José poupá-los, porque diz que Jacó, antes de morrer, pediu para que ele poupasse a vida deles. Então José fala, eu vou repetir, ele fala, disse-lhes então José, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de muitos. E então essa é a história de José que está encerrando aqui. Mas eu queria agora deixar uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de 2 minutos. Quando José fala, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que a vida de muitos fosse preservada. Eu quero então agora andar aí alguns séculos, né? Provavelmente aí, se colocar uns 1000 anos, talvez, um pouco mais de 1000 anos, quando Jesus nasceu, depois dessa história, estou dizendo, anos depois dessa história, quando Jesus nasce, e um pouco mais de 1000 anos, e ele, uns 1500 anos talvez, Jesus nasce e ele começa a operar milagres, e ele veio para cumprir um papel na terra. Qual é esse papel? De anunciar o reino de Deus, de anunciar as boas novas do reino de Deus. Então ele vem para chamar o seu povo ao arrependimento, anunciando o reino de Deus, anunciando que Deus tem uma promessa para nós, e essa promessa é de vida eterna, num outro patamar de vida, numa outra situação de vida, que é na vida espiritual. E o que acontece? A proposta dele, a mensagem dele não foi aceita. A mensagem de Cristo não foi aceita pela maioria das pessoas. E então muitos começaram a persegui-lo e desejavam matá-lo, até que um dia conseguiram. Até que um dia eles fizeram, eles condenaram Jesus,
num julgamento terrível, num julgamento falso, terrível, Jesus foi condenado à morte injustamente, né? E aí ele é colocado numa cruz injustamente. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Jesus está sendo crucificado, ele faz uma oração a Deus, fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí eu queria trazer a história de José para essa situação, né? Jesus também foi injustiçado, Jesus foi condenado injustamente, mas ele estava ali cumprindo o propósito. Então todo o mal que aquele povo fez a ele, toda essa condenação, tudo isso que o povo fez contra Jesus, Deus o fez em bem. Para quê? Para preservar a vida de muitos. A morte de Cristo na cruz não foi em vão. A morte de Cristo, que foi o mal que as pessoas fizeram para ele naquele momento, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eles achavam que estava tendo uma vitória, mas eles estavam fazendo mal para Jesus, mas na verdade Jesus estava tendo a vitória porque ele estava cumprindo o propósito ao qual ele veio na terra. E aí, então, enquanto eles faziam o mal contra Jesus, Deus transformava esse mal em bem. Para quê? Para que as nossas vidas pudessem ser preservadas eternamente. Então a morte de Cristo na cruz é que nos levou à condição de ter a vida eterna. Então precisamos sempre ter isso em mente, né? O julgamento de Jesus está no capítulo 23 do livro de Lucas, se você quiser depois ler em casa aí. O final do capítulo 22 é quando Jesus é preso. O capítulo 22, Jesus ele faz a Santa Ceia, vai para o Getsêmani, ali ele é preso, e depois de preso ele é acusado, julgado de forma imoral, o julgamento que fizeram lá ele foi acusado de falar contra a coroa romana. Jesus nunca falou contra a coroa romana, de falar para o povo não pagar impostos, de obrigar o povo a não pagar impostos. Não é verdade. Jesus sempre defendeu também, quando perguntaram para ele se era justo, ele disse que era justo. Enfim, ele foi condenado justamente para que nós tivéssemos a vida, para preservar a nossa vida eternamente. Então o mal que fizeram contra ele, Deus o transformou em bem por amor de nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que a vida de muitos fosse preservada. E quem são esses muitos? São aqueles que acreditam que Jesus veio para nos salvar, que ele morreu na cruz para nos salvar e que ele ressuscitou e que hoje está sentado à direita do Pai. Se você pegar em Romanos 10, Paulo nos orienta: aquele que confessar com a sua boca que Deus ressuscitou dos mortos e aquele que crê com o seu coração, né, em Jesus, será salvo, né? Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É isso que está lá em Romanos capítulo 10. Então, nós precisamos o quê? Crer com o nosso coração, e nós precisamos confessar que nós acreditamos, confessar ao Senhor Jesus, ou seja, falar ao mundo que nós cremos que ele morreu, mas que ele ressuscitou dos mortos e que hoje ele vive. E essa foi a grande missão de Cristo, anunciando o reino para que nós tivéssemos a vida eterna. Então o mal que fizeram contra ele, Deus transformou em bem para que a nossa vida fosse preservada. Amém? Então que Deus te abençoe e que você entenda a missão de Cristo na cruz, que foi anunciar o reino de Deus, chamar o pecador ao arrependimento, para nos anunciar as boas novas do reino de Deus, e aí então preservar as nossas vidas eternamente, a vida daquele que crê nele. Amém? Deus te abençoe, viu? Eu vou fazer uma oração com você e depois eu faço uma despedida aí, o pessoal que está nos assistindo. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Deus, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que nos acompanharam, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, que vão entrar e assistir essa mensagem. Que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito e que a Tua graça, o Teu amor esteja com eles, Pai. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, misericordioso, e essa misericórdia o Senhor tem tido sobre as nossas vidas de forma incondicional. E por isso nós te agradecemos, por isso nós bendizemos o Teu nome e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Vocês que
me acompanharam pelo Facebook, vocês que me acompanharam pelo YouTube, tá? Que vocês tenham realmente uma semana abençoada, uma semana de vitória. E terça-feira que vem nós voltaremos agora com a história de Moisés, um outro herói da fé. Se você pegar lá em Hebreus capítulo 11, lá fala da fé, do que é a fé, e depois fala que muitos foram salvos pela fé, que a atitude de fé os ajudou. E ele vai falando de Abraão, vai falando de Isaac, vai falando de Jacó, fala de José, enfim, fala de Moisés. Então nós vimos já a história de Davi, nós vimos já a história de Abraão e nós vimos a história de José. E agora, semana que vem, a gente começa na história de Moisés, que também é uma história maravilhosa. O homem que mais teve intimidade com Deus depois de Jesus foi Moisés, e nós vamos ver isso na história de Moisés a partir de terça-feira que vem, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, até terça que vem, se Deus quiser. Mandar um abraço pessoal aí para Dalila Germano, para Luísa, para o Eurípides, para Eliana, para o pastor Wagner Venâncio, que mandou aqui um dia abençoado para todos, para o Amaral, para Eliana, para o Carlos, para a Ruth, para a Sônia, para o Jorge, para a Silvia, para a Helena, para o Pedro Manuel, puxa, muita gente, Ana Rita, Jerusa, todos vocês, Ivani, a Regina, que Deus abençoe também, o João Carlos Filho, quem mais? Carlos Oliveira, Ivani, nossa, é muita gente. Todos vocês que estiveram comigo aí, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, tá bom? E até terça-feira que vem, se Deus quiser.